Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Nós discutimos aqui toda semana o papel da TV na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. O Ver TV de hoje é especial. Vamos mostrar alguns momentos dos debates sobre política e regulação dos meios de comunicação. Nós começamos pelo programa Regulação da Mídia. A regulação da radiodifusão no Brasil começa em 1931, quando o presidente Getúlio Vargas promulga um decreto determinando a competência exclusiva do governo federal para regulamentar a telegrafia, radiotelegrafia e as atividades de radiodifusão. Mais de 30 anos depois, em 1962, é instituído o Código Brasileiro de Telecomunicações, que consolida a regulamentação da área de telecomunicações e radiodifusão no Brasil. Entre outras determinações, ele estabelece os prazos de concessão e autorização para as emissoras, 10 anos para a rádio e 15 anos para a televisão, renováveis indefinidamente. A partir de 1997, as telecomunicações, para serem privatizadas, deixaram de ser reguladas pelo Código de 1962. Mas para a radiodifusão, ele permanece em vigor até hoje. Em 1988, a Constituição Federal indica novos caminhos para a radiodifusão e descentraliza o poder de outorga de concessão dos serviços de rádio e TV. Hoje, essa tarefa é dividida entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional. Entretanto, muitos artigos que tratam sobre o tema na Constituição ainda não foram regulamentados por lei específica. Por isso, situações previstas na Carta Magna, como a proibição do monopólio ou oligopólio e a determinação de que deputados e senadores não podem ser donos de concessionárias de serviço público, continuam sendo descumpridas. Se não tiver um marco regulatório, isso significa que nós vamos ter um reforço ainda maior do processo de oligopolização da indústria de comunicação, que é algo vital para a sociedade. E uma questão curiosa é o seguinte, eu não falo de regulação da mídia, eu falo de regulação das comunicações eletrônicas. Isso tem a ver com o espectro eletromagnético. Explicando para os telespectadores, o espectro eletromagnético é por onde circula a radiodifusão e também, hoje em dia, por onde circula boa parte da telefonia, principalmente a telefonia móvel. Quer dizer, isso é um bem público, escasso, finito, que tem que ser dividido e repartido. Por isso, isso é objeto de concessão pública. Todas as áreas que são objetos de concessão pública são reguladas pelo Estado. E isso em todos os lugares do mundo. Países como França, Estados Unidos e Inglaterra, desde os primórdios da radiodifusão, têm leis claras e agências que regulam o setor. Es claro que es fundamental utilizar el derecho comparado en este caso. Creo que esto fue muy importante en estas reuniones. Cuando uno empieza a decir a los empresarios o a otros actores que Suecia regula este tema desde 1911, las cosas empiezan a cambiar, ¿no? No es una cosa que está surgiendo ahora porque América Latina de repente se dio cuenta que es importante proteger a los niños. Na América Latina, por uma série de fatores como os longos períodos de governos ditatoriais e a resistência do setor privado, a regulação ficou emperrada durante décadas. Mas, recentemente, países como Uruguai e Argentina instituíram leis para regular o rádio e a televisão. Y tampoco es necesario ponerse en contra de las organizaciones de medios tradicionales, sino comprender que durante 40 o 50 años América Latina, los países de América Latina no regularon el espacio de los medios, que es el espacio público por excelencia, y estos medios tienen un poder hoy fáctico y un poder sobre la democracia muy fuerte, y que la democracia tiene derecho a regular este espacio como otros. No Brasil, desde 1988, diferentes governos elaboraram vários anteprojetos de lei para regular a radiodifusão. Nenhum deles, no entanto, chegou a ser enviado para discussão no Congresso Nacional. Professor Vinícius, calcula-se em 10 esses anteprojetos que foram elaborados e nunca atravessaram a rua. Saíram do Palácio do Planalto para entrarem no Congresso e lá serem debatidos e, eventualmente,
transformados em lei. Por que essa dificuldade? Eu acho que essa é a grande questão, né? Por que que no Brasil, ao contrário do que acontece nos países nossos vizinhos aqui da América Latina e que acontece nas democracias liberais consolidadas do mundo, né, a questão da democratização da comunicação não avança, né? Por que que isso acontece aqui? Eu queria aproveitar também para, dentro do tema, fazer uma observação sobre a fala do ex-ministro Franklin Martins, porque a Constituição brasileira garante que a iniciativa com relação à mídia impressa, qualquer um de nós que tiver capital suficiente para poder abrir um jornal, pode abrir, não há nenhuma forma de regulação sobre isso. Acontece que, no caso brasileiro, as empresas de mídia, exatamente pela ausência de qualquer limite à propriedade cruzada, que significa, no mesmo mercado, o concessionário de rádio e televisão ser também proprietário de um veículo impresso, esses grupos se consolidaram como grupos multimídia. Então, se houver uma regulação para as concessões de rádio e televisão, isso necessariamente afetará também a mídia impressa, porque haverá limites a essa propriedade cruzada. Aliás, isso ocorre em outros países, né? Nos Estados Unidos ocorre, na Inglaterra ocorre. Aliás, na Inglaterra ocorre de forma específica, porque tem uma regulação especificamente para a mídia impressa. Deputada Luciana, o Congresso tem muita dificuldade, né, de debater esse tema. Como é que a senhora vê o debate hoje no Congresso Nacional, essas dificuldades e a possibilidade de avanços em relação a esses problemas que o VT apontou e que o professor Vinícius completou? Eu acho que isso tem a ver com o poder político que a mídia brasileira tomou, a dimensão que ela tomou de influenciar, não é, pensamentos, não é, comportamentos, e acaba refletindo no que a gente chama da correlação de forças, né, na base social e política, né, da sociedade brasileira, para a gente fazer avançar um direito que deveria ser considerado um direito humano, que é o direito de um cidadão ao acesso à comunicação e até ele próprio conseguir refletir o seu jeito de ser, né, a sua história, as histórias das regiões do país, da diversidade que o Brasil tem. E isso eu acho que tem a ver com o histórico da origem de como se deu o sistema de comunicação no Brasil. Ele sempre foi contaminado pelo interesse privado. Aliás, no que passou, o filmezinho que passou no início, né, reflete isso. No tempo de Getúlio Vargas, nós conhecemos bem o quanto foi perverso para a comunicação brasileira o monopólio da comunicação através de Chateaubriand, que desde esse tempo tem isso que o professor Vinícius se referiu, a propriedade cruzada, né, dos veículos de comunicação, seja impresso, seja da radiodifusão. Então, é preciso primeiro desmistificar que isso é uma coisa da esquerda, que isso é uma coisa ideológica. Censura. Que é censura. Ora, se o berço do capitalismo do mundo, né, que não é o berço do capitalismo, mas é o símbolo do capitalismo no mundo, né, os Estados Unidos, tem agência reguladora desde a década de 40, se eu não me engano. 34. Né? O que revela que isso não tem a ver com um aspecto ideológico. Isso tem a ver com você regulamentar qualquer atividade econômica. Nós temos a ANA para a água, porque, afinal de contas, como foi dito, é uma concessão pública. Né? Então, nós temos a ANA, nós temos a Anatel, nós temos a ANAC, nós temos, ou seja, toda concessão pública tem órgão regulador. Aliás, então, era justo que isso acontecesse. Lembrando que se tentou criar a Ansinave, né? O professor Emiliano era deputado federal nessa época, quando se tentou criar a Ansinave. Gostaria também de colocá-lo aqui na conversa. Não, eu creio que a pergunta é mais do que própria, né? Por que esses projetos não seguiram para o parlamento? Falo na condição de ex-deputado também e de jornalista, mas acompanhei no Congresso
o movimento existente no próprio Congresso, e fala do Congresso não com nenhuma atitude de desrespeito, porque considero a atividade legislativa mais do que essencial à democracia. Agora, o fato é que há um entrelaçamento de interesses, também não podemos imputar isso apenas ao Executivo, a qualquer Executivo, não estou discutindo nesse momento, mas aos dois poderes que tiveram, em momentos diversos, interesses comuns para não mexer na estrutura que está aí, né? Quer dizer, a deputada Luciana falou, a correlação de forças existente, e creio que ela se alterou pouco, né, até os dias atuais, sempre trabalhou no sentido de não é nem mexer com tudo para deixar tudo como está, é não mexer com nada para deixar as coisas como sempre estiveram na linha do diagnóstico tão perfeito feito pelo professor Vinícius. Olha, e sobre isso, também sobre essa dificuldade no parlamento, nós entrevistamos aqui em Brasília a deputada federal Margarida Salomão, do PT de Minas. Ela fala exatamente sobre as dificuldades no parlamento de se discutir um tema como esse. Vamos ouvi-la. Na verdade, você tem um debate muito mais forte na sociedade do que no parlamento. No parlamento, por conta das restrições políticas, você tem aqui uma bancada da mídia privatizada e monopolizada, que em grande parte está presente nas comissões de ciência, tecnologia, comunicação e informática. Toda vez que você discute qualquer coisa que interfira no mercado da mídia ou na maneira como ela correntemente se processa no Brasil, há muitas objeções políticas. Não obstante, há entidades muito ativas na sociedade, há, na verdade, uma vontade da sociedade de dispor de uma mídia democrática. E a regulamentação da mídia, no seu primeiro aspecto, trata disso. Trata, por exemplo, dos limites ao monopólio, dos limites à propriedade cruzada de vários tipos de mídia. Hoje, no Brasil, nós temos donos de jornal, que também são donos de redes de televisão, que também dispõem de cadeias radiofônicas. Então, a população brasileira acaba ouvindo sempre a mesma voz. Vinícius, você concorda com essa opinião de que há um movimento na sociedade que não repercute no Congresso em prol de uma mídia mais democrática? Ou de uma legislação que acabe com essas questões mais graves, que são as questões relativas ao monopólio? Eu concordo, agora é preciso que a gente reconheça que mais recentemente houve e ainda existe no Congresso deputados como a deputada Margarida, como a deputada Luciana, como o deputado Emiliano, quando estava no exercício do mandato, que criaram inclusive uma frente, né, a Frente Com, que abrigou, além de deputados, centenas, literalmente centenas de entidades da sociedade civil e que promoveu vários debates em relação a isso. O que acontece, me parece, primeiro que esse é um tema difícil é difícil convencer o cidadão comum de que esse é um tema que afeta diretamente a vida dele, né? É verdade. Eu, inclusive, tenho já há algum tempo insistido de que era preciso de alterar a estratégia dos movimentos pela democratização para fazer com que essa questão chegasse mais próxima do cidadão comum, né? Mas é difícil, né, Vinícius? É difícil. Mas há situações objetivas, por exemplo, a discussão sobre os conselhos, né, estaduais e municipais. Mas voltando à questão do Congresso, eu acho que um aspecto muito importante que a gente não pode esquecer é a questão de que, de fato, o artigo 54 da Constituição ele tem sido interpretado de forma que beneficia os políticos no exercício do mandato. Porque o que diz? O artigo 54, há uma leitura possível dele de que o político no exercício do mandato não pode ter vínculo com concessões públicas. Uhum. Não é? Então, o político no exercício do mandato não poderia ser concessionário de rádio e televisão. Então, mas nós sabemos que há um percentual muito alto, acima de 30% no Senado, em torno de 15% na Câmara,
de políticos no exercício de deputados ou senadores que têm vínculos diretos com as concessões. Isso significa que o que a deputada Margarida falou, você vai hoje na Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática, boa parte dos seus membros estão ali defendendo interesses, inclusive próprios, privados, pessoais. E há casos, inclusive, constatados em pesquisa, que deputados que são concessionários estão presentes e votam na renovação das suas próprias concessões. Nós vamos fazer um rápido intervalo neste Ver TV especial que discute política e regulação dos meios de comunicação. O Ver TV volta já. Voltamos com o Ver TV, que lembra hoje alguns dos melhores momentos de temas relacionados à política e à regulação dos meios de comunicação que foram discutidos aqui no Ver TV. Vamos agora rever o programa sobre TVs públicas. Uma televisão sem fins lucrativos que produz conteúdo de interesse público. Esse é um conceito básico de TV pública. Ela deve informar, educar e entreter. Seu financiamento pode vir de impostos, taxas pagas pelos telespectadores ou até mesmo de doações. Can television make a difference in our lives? It does make a difference. Television changes you, so it's important what you watch, when you watch. That's why I support public television, and I hope you will too. Não devemos confundir TV pública com TV estatal. Esta tem a função de divulgar os atos da administração pública. A NBR é um exemplo de TV estatal. Já as TVs privadas, apesar de serem concessões públicas, financiam a sua programação mediante a venda de inserções comerciais. PG Avião do Faustão, o campeão! E foi o modelo privado que se consolidou no Brasil, desde a inauguração da TV Tupi em 1950. A primeira TV pública brasileira surgiu somente em 1968, com a inauguração da TV Universitária de Pernambuco. Em 1969, o Estado de São Paulo criou a TV Cultura. E em 1973 nasceu a TVE, subordinada ao governo federal. O Brasil segue o modelo dos Estados Unidos, que possui grande presença de emissoras privadas. A rede pública, no entanto, tem papel importante, com ampla cobertura local e nacional. Já na Europa, ocorreu um movimento inverso. Em países como Reino Unido, França e Alemanha, as televisões surgiram por iniciativa do Estado, mas sempre com grande controle público, afastando-se tanto dos governos como do mercado. Hoje, no mundo inteiro, as TVs públicas têm um papel fundamental na construção de uma sociedade mais democrática e cidadã. No Brasil, temos alguns exemplos. A TV Brasil, música, cinema, animação, arte, cultura, história, documentários, reportagens, séries infantis. A TV Cultura de São Paulo. Uma programação especial invade a sua TV para você curtir ainda mais. Fique de olho. E várias outras TVs estaduais que formam a Rede Nacional de Comunicação Pública. Em 2014, a Empresa Brasil de Comunicação, gestora da TV Brasil, organizou uma 23ª Conferência Internacional dos Radiodifusores Públicos. Realizada pela primeira vez na América Latina, o evento contou com a presença de executivos das mais importantes redes de televisão pública do mundo. Durante o evento, os participantes discutiram sobre modelos sustentáveis de negócio, parcerias, interatividade, audiência, diversidade e qualidade na TV pública. Também foram apresentados projetos e novas produções televisivas. Resta saber na prática quais serão os rumos da comunicação pública no Brasil e no mundo. PBS in the United States is a non-profit organization. We're an organization of public television stations from around the United States. We have 355 stations all across the country, and they pay dues to PBS, and we get content for them. So we get content from producers around the United States. We also have partnerships with producers around the world for different genres of content. We provide content that is educational, we provide content that is informative, and we provide content that is entertaining.
So we have documentaries, we have children's programming, we have some nightly news, and we have arts and sciences programming as well. PBS provides a national signal to our 355 stations, but each of the local stations is producing content for their local community. So they have a local tower, and they're doing digital broadcasting to a community, sometimes a very large city, sometimes a very small town, but they're responsible for providing public broadcasting in their community. So PBS itself, the national organization, is funded by dues from our stations around the country. So they pay a share of the cost for all of the programming that we acquire. But our system as a whole is funded by a mix of funds. About 15% comes from the federal government, the national government. About 25% comes from individual voluntary donations. So on the air, we make an appeal and we say, if you like what you're seeing, please write us a check, send us some money. So about 25% of the money comes that way. Some of the money, about 20%, comes from local government and state government around the country. And then the rest comes from donations from foundations and from commercial underwriters or sponsors for our content. Os critérios são pouco comuns ao modelo de serviço público europeu e, portanto, a portuguesa também. No que respeita à informação, desde logo, o rigor e a credibilidade da informação. Muitas vezes a informação é tentada, é atraída por critérios mais sensacionalistas. A televisão pública procura deixar de lado este sensacionalismo da informação e ser uma informação rigorosa que proporcione ao espectador o enquadramento sobre o tema e o aprofundamento do tema. No que respeita à programação em geral, uma das características do modelo de serviço público europeu é a diversidade da programação. Normalmente a televisão privada, ela é muitas vezes monolítica no tema. Ela ou é toda a noite novela, ou é toda a noite reality show. Ora, a televisão pública, ela tem como obrigação, e nós procuramos fazer, diversificar a oferta da programação. Nós temos um sistema de financiamento misto, ou seja, nós recebemos uma parte da contribuição do cidadão. Os cidadãos pagam uma taxa, um valor fixo mensal, um FII mensal, que é pago através da conta da eletricidade, da fatura da eletricidade. Este montante, que é pequeno, em Portugal é de 2,65 € por mês, por casa, independentemente do número de televisores, de ecrãs que a pessoa tenha em casa. E a outra parte do financiamento é comercial, é publicidade. Ora, desde que se tenha que ter nos comerciais uma fonte importante do financiamento, a televisão e a programação, ela tem que ser competitiva, porque tem que ter audiência, porque sem audiência não há receita comercial. Então esse dilema entre, por um lado, a componente pública e as obrigações de serviço público, por outro lado, a necessidade de manter uma audiência estável que permita a sustentabilidade da parte comercial, é um desafio, um equilíbrio muito difícil de fazer. Fue un cambio histórico, un punto de inflexión en nuestra comunicación audiovisual. Podría hablar muchísimo tiempo sobre el tema, voy a tratar de reducirlo a tiempos de televisión. En principio, definió un uso del espectro radioeléctrico de 1/3 para el sistema público, 1/3 para el sistema privado y 1/3 para el sistema público no gubernamental o social, comunitario. Definió la comunicación como un derecho humano básico y no como un negocio. Implicó en Argentina un cambio legal después de 30 años en donde nuestro marco jurídico de regulación de las comunicaciones tenía que ver con una definición de la vieja dictadura militar en Argentina, y esa transformación fue sin duda el cambio conceptual y comunicacional más grande en función de la democratización de la comunicación, la multiplicación de las audiencias y la posibilidad de dar lugar a todas las voces dentro de nuestro sistema audiovisual. ¿Y la televisión pública argentina representa una alternativa real a la televisión comercial?
Sí, sin duda. Yo creo que conceptualmente expresa otro modelo. Y ese otro modelo no es un modelo que desprecia a las audiencias, sino todo lo contrario. Es un modelo que trata de partir del respeto absoluto a las audiencias, a los gustos populares, a los intereses masivos, y a partir de ese principio construir un modelo de contenidos audiovisuales que no resigne calidad, no solamente calidad en términos técnicos, sino también calidad en términos de contenidos. Nuestro paradigma tiene que ver con la producción de contenidos vinculados al respeto a las culturas populares, a disputar audiencias, pero no a cualquier precio, no al precio de bastardear o generar el modelo de televisión basura o televisión chatarra, que muchas veces parecieran ser exitosos, pero que en términos estratégicos no solamente hoy por hoy no redundan un gran beneficio comercial para quienes los impulsan desde la televisión privada argentina, sino que también anulan la posibilidad de enriquecer nuestra producción de contenidos audiovisuales, lo cual genera un círculo virtuoso en términos industriales, porque el desarrollo de contenidos audiovisuales que estén a la altura de las demandas sociales da cuenta también de la posibilidad de multiplicar a lo largo y ancho del país la industria audiovisual. Broadcasting of political debate in the UK is one of the most important things, if not the most important, that the BBC does, and we take the responsibility very, very seriously. It's crucial in a democracy that voters and people have all the information necessary to make the important choices that face the electorate at a time of an election and during the time when Parliament is sitting. And we have special channels devoted to carrying political debate, but we also take the responsibility to provide debate between politicians about the issues of the day on all of our news outlets and on our news and current affairs programs very, very seriously. And especially at the time of elections, when we have to make sure that we give fair coverage to all the different perspectives from all the different parties, so that people voting have a real understanding of what the choices are that they're making in the election. And I'm glad to say that at the last election in the UK in 2010, the BBC led the way in inaugurating the first set of leader debates that have ever taken place on television in a British election. We do polling of our audience on a big range of subjects, and we seek audience feedback both from the executive and from and through our governing body, which represents audiences to the BBC management and acts on behalf of those audiences and all the people who pay for the BBC through an annual licence fee. So it's important to us to know that the audience trusts what the BBC is telling it, and we monitor that through a series of opinion polls throughout the year. A BBC não está sozinha dentro do sistema televisivo britânico. E o sistema televisivo britânico, em seu conjunto, quero dizer, a pública, a BBC e os operadores privados, estão dentro de umas regras de jogo que apontam a que o serviço da televisão é um serviço público, independentemente de quem preste. Seja comercial ou privado. De quem tenha a concessão, exatamente, seja pública ou seja privada. Então, o que eu quero assinalar, que claro, sempre falamos da BBC, mas a BBC está dentro de um contexto onde as emissoras privadas, por exemplo, a ITV, também têm regulamentações muito estrictas em quanto à cobertura para campanhas, em quanto à cobertura informativa, e tem uma coisa muito importante, o caso inglês, que nós deveríamos aprender ou olhar, que é um órgão independente de controle do audiovisual, neste caso da Ofcom. Eu acho que são chaves a presença de órgãos independentes para controlar o conjunto do sistema televisivo, além da titularidade dos operadores. Independente de ser comercial ou privada, Exato. Ambas têm a missão. E aqui no Brasil também, de prestação de serviço público. As comerciais são concessões públicas. Pois é, só que elas não funcionam assim. Aí que está. O que é super interessante você está trazendo é essa questão, porque a gente pensa, puxa vida, aqui no Brasil a compreensão que as pessoas têm é que existe um único tipo de. Aliás, que existe uma televisão, ponto. Elas não conseguem perceber que existem 3 modalidades diferentes
regras, que independente qual modalidade que seja, tem que ter regras, né? E quando se fala em se construir uma regulação democrática da mídia, a mídia comercial interpreta isso, claro que a favor dela, dos interesses dela, como sendo censura. Hoje, por exemplo, os jornais estão mostrando isso com clareza. Né? Uhum. Então, é muito difícil, porque no caso brasileiro, quando a gente está, né, nesse processo de construir, digamos assim, a TV pública, que é recente, 2007, né? Ao lado de uma televisão comercial que tem 50 anos. Uhum. Né? Então, a TV pública brasileira ela acaba sendo tardia e ela enfrenta dificuldades tremendas, porque um está nascendo e o outro está consolidado até demais. Uhum. Isso também, lógico, né? O povo ele já tá acostumado, né, com a televisão comercial, com a Globo, principalmente, padrão Globo. Então, realmente é difícil, né? A gente tem até que elogiar a EBC, a TV Brasil, o esforço que ela, né, quase sobrenatural, para pôr os programas de interesse da população, certo? Porque a gente entende que a televisão é propriedade da sociedade, não do governo, de partido. Uhum. Né? Então, essa credibilidade é importante, né? Quando eu estive falando aqui sobre o declínio que as televisões públicas estão passando ao redor do mundo, tudo bem, é um declínio, mas elas continuam fortes, elas têm audiência forte, elas têm credibilidade forte. Aliás, isso nós falamos um pouco aqui da TV pública americana, PBS, que você lembrou que tem índices de audiência, embora ela tenha grande credibilidade, tem índice de audiência baixos. Na Europa é o contrário, né? Eu acho que vocês até podem comentar isso. Quer dizer, a televisão pública ainda hoje disputa... Continuam tendo... A liderança. Divide, por exemplo, na Inglaterra divide. Você lembrou a ITV, né, que é comercial, ela divide a audiência com a BBC. Uhum. Elas têm em torno de 43% até 45%. A França, a Inglaterra. Agora, muito desse, né, um certo declínio, eu coloco das TVs públicas, eu coloco isso um pouco localizado e circunstancializado. Na França, por exemplo, o combate que o Sarkozy fez do primeiro ao último dia à TV pública. Inclusive, ele tem ligações com os dirigentes das TVs comerciais, com os proprietários das TVs comerciais. Acho que na Itália, né, o Berlusconi, ele próprio, né, dono de uma rede, ele quase que dizimou a TV. Porque como governante ele controlava as emissoras comerciais e a pública. E a pública, as duas. E controlava puxando o tapete, né, complicando a vida dela. Por isso eu acho que é muito difícil fazer generalizações. Sim. Cada país tem seu próprio cenário. Por exemplo, agora, infelizmente, com a grande manipulação que existe na Espanha por parte da televisão espanhola, ela está caindo na audiência e agora são os operadores privados que surgiram nos anos 90 que estão liderando o rating da televisão em aberto. Diferente totalmente do caso da BBC em Inglaterra. Eu queria trazer aqui, por exemplo, o que os próprios cidadãos britânicos acham da BBC. Por exemplo, 2/3 dos britânicos consideram que a relação qualidade-preço, a taxa que eles pagam da BBC, é boa. E é uma das instituições britânicas mais respeitadas, junto com a rainha, a Libra, o Exército e a sanidade pública. Então, uma encuesta de opinião... Uma pesquisa. Uma pesquisa de opinião do ano 2010 revela que 77% dos britânicos considera que é uma instituição, a BBC, para sentir orgulho. Olha... Sem falar que o britânico, né, chama a BBC de tia Bebe. Né? Carinhoso. Faz parte da família. Faz parte da família. São gerações, né, de britânicos que todas as noites têm um encontro com essa tia. Né? Ela acaba virando família. E, aliás, esse apoio é importante, esse apoio da população à BBC, se mostrou de fundamental importância quando, nos anos 80, a então primeira-ministra Margaret Thatcher chegou a enviar uma lei ao Congresso para privatizar a BBC. Estava privatizando tudo, ia privatizar a BBC, coisa que não ocorreu porque houve uma grande manifestação popular contra, que repercutiu no parlamento e brecou. Ela conseguiu dobrar os mineiros, a Thatcher, mas ela não conseguiu dobrar a BBC. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já com este Ver TV especial que discute política e regulação dos meios de comunicação.
Voltamos com o Ver TV, que lembra hoje alguns dos melhores momentos dos temas relacionados à política e regulação que foram discutidos aqui no Ver TV no ano passado. Vamos agora rever o programa sobre o aluguel do espectro da TV. No Brasil, o espectro eletromagnético, espaço por onde circulam as ondas de rádio e televisão, é uma concessão pública. Ele pertence à sociedade, cabendo ao Estado ocupá-lo diretamente ou conceder o seu uso a empresas privadas. Hoje são elas que ocupam quase todo o espectro e devem seguir algumas regras, como a que limita a venda de espaço publicitário a no máximo 25% do tempo da programação. As normas para o uso das concessões públicas estão na Constituição Federal e nas leis que regem a radiodifusão. As concessões são outorgadas para a prestação de um serviço público por um determinado período, 10 anos para o rádio e 15 anos para a televisão. Durante esse tempo, a propriedade das frequências não é transferida para as empresas e continua nas mãos do Estado, quando as emissoras arrendam seus canais a outras empresas ou grupos religiosos, estão, na verdade, negociando algo que não é delas. Fábio Conder Comparato, um dos mais importantes juristas brasileiros, é contrário à prática de subconcessão ou arrendamento do serviço público de radiodifusão. Na visão dele, alugar esses horários é uma prática ofensiva à ordem jurídica, pois a concessão pública não é um bem patrimonial que pode ser negociado. É uma lei de 1995 que exige que toda a concessão de serviço público seja feita mediante licitação. E mais, só pode haver subconcessão de serviço público quando no contrato original há uma previsão para tanto e mediante autorização expressa do poder público. Ora, quem faz arrendamento está, na verdade, fazendo uma subconcessão. E fazendo uma subconcessão sem autorização do Estado e simplesmente para ganhar dinheiro. Então já existe lei sobre isso especificamente. Seria o caso de dizer, né? A lei, ora a lei. Apesar disso, proliferam programas religiosos e exclusivamente comerciais. O Polishop, por exemplo, conta com diversos espaços de programas locados em outros canais abertos, como Rede TV, Band, Mix TV, Esporte Interativo, Rede Vida, Rede Gazeta, Rede Aparecida, Rede Brasil e Record News. 120 horas por dia na televisão. Aliás, em qualquer momento do dia, você dando uma zapeada em diversos canais de televisão, canais a cabo, canais abertos, você encontra a Polishop. A Igreja Universal do Reino de Deus é a que possui maior fatia do mercado paralelo ligado às concessões no Brasil. Além de ser proprietária da rede Record de televisão, aluga 22 horas diárias da grade da TV CNT e do Canal 21. Também compra espaço na programação da TV Bandeirantes e Rede TV. Ô Jefferson, o professor Comparato, ele deixou claro aqui na nossa primeira imagem, aqui na abertura do programa, que trata-se de uma prática ilegal. Apesar disso, há controvérsias, surgem, e nós vamos mostrar aqui ao longo do programa, opiniões ainda que contrárias, né, a essa posição que considera esta prática ilegal. Qual é a posição do Ministério Público ou a sua pessoal? Não, a posição do Ministério Público Federal, nós estamos fechados no sentido de que a prática é ilegal. Não só o arrendamento, mas mesmo a transferência, porque ele violaria, além do caráter pessoal, que tem toda a concessão, também violaria o princípio da igualdade que deve nortear as licitações. Porque, na verdade, quando é feita uma licitação, alguém sai vencedor, em razão das suas características pessoais, ou daquela proposta que ele fez. Há uma proposta vencedora. E o arrendamento, na verdade, ele acaba, digamos, fraudando esse resultado da licitação. Então, a posição do Ministério Federal é que
tudo isso é ilegal. Você poderia definir e explicar para o telespectador a diferença entre arrendamento e transferência? Sim. Existem alguns casos que nós verificamos em que quem recebeu a outorga, ele faz a transferência para um terceiro que não participou da licitação ou mesmo saiu perdedor, às vezes sem anuência até do poder concedente. A posição do Ministério Federal é que mesmo com essa anuência, isso não seria possível, porque violaria o caráter, digamos, o princípio da igualdade na licitação. Agora, além desses casos em que há uma transferência, nós temos outros casos em que há alocação de espaço ou arrendamento. É muito interessante que eles são muito criativos na hora de fazer os contratos. Nós temos contratos com os mais diversos nomes. O contrato entre a emissora e a empresa que aluga o espaço. Isso, entre uma igreja e a concessionária, entre uma empresa e a concessionária. Então, existem vários modelos de contratos, que nós tivemos acesso a vários deles já, que estão sendo analisados em razão das suas particularidades. E a posição do Ministério Federal é que tudo isso é ilegal, porque viola a legislação já em vigor. Eu até entendo que existe alguma divergência, porque para alguns seria necessário legislações específicas em relação ao tema. Não é a nossa posição. Nós entendemos que a legislação já vigente, que trata das concessões e das licitações, é aplicável também aos canais de TV, a essas concessões, às outorgas de televisão. Bia, saindo do lado jurídico, indo para o lado mais político, você inclusive participou daquela audiência pública recente na Câmara dos Deputados sobre esse tema. Vocês vêm discutindo isso há muito tempo. Quer dizer, como é que vocês veem esse debate? Ele sensibiliza os poderes públicos, ele sensibiliza a sociedade. Eu acredito que para a sociedade é mais difícil, porque ela se informa pela televisão e a televisão não conta essa história. Mas como vocês veem essa questão política? Bom, acho que primeiro acho que é importante a gente afirmar que essa prática vem se consolidando, quase como um modelo de negócio de uma parte significativa de emissoras que vendem fatias da sua grade de programação como forma de arrecadar recurso para a sua sustentabilidade. O Intervozes fez um levantamento em 2008 e fez um outro levantamento em 2014 agora, que mostra que o arrendamento das emissoras está crescendo, para além do tempo de publicidade convencional. É bom separar um pouco, explicar um pouco. Quer dizer, publicidade é uma coisa, arrendamento de espaço é outra. O intervalo comercial é algo que está previsto na legislação e que pode ocupar até 25% da grade da programação das emissoras. Quando a gente fala venda de espaço, a gente não está falando do intervalo comercial, a gente está falando de programas inteiros, de faixas inteiras de 1, 2, 3, 4 horas de programação que são comercializadas no mercado e compradas por igrejas ou por empresas que fazem esses programas tipo Shop Tour e Polishop. E o levantamento que a gente fez em 2008 e o que a gente fez em 2014 mostra que, para além dos 25% do comercial tradicional, essas emissoras chegam a ter 50% da sua grade vendida. A Rede TV, por exemplo, em 2008 vendia 32% da grade, hoje ela vende 50% da grade. Então é uma prática que está crescendo. A sociedade pode não saber que essa é uma prática ilegal, mas a sociedade sabe que esse tipo de programa acrescenta quase nada para a sua informação, para o seu entretenimento, para o seu acesso à cultura, que são os princípios que estão previstos na Constituição para o serviço de radiodifusão. Quando a gente faz debates com a sociedade nos mais diferentes espaços e fala desses programas, todo mundo acha um absurdo. A gente apelida esses canais, inclusive, de supermercados eletrônicos, porque vendem propaganda o dia todo. Então, por mais que não tenha uma informação da sociedade sobre a ilegalidade dessa prática, e aí programas como esses são fundamentais para a gente levar esse dado para a sociedade, existe uma consciência de que esse tipo de programação não está atendendo aos princípios que a radiodifusão deve atender no país. Muito bem. Professor Murilo, há uma questão jurídica, já foi comentada aqui, é uma questão política, e eu queria, claro, o senhor fica à vontade para também opinar da questão jurídica, na questão política, mas queria ouvi-lo também pela questão ética, desse uso de um espaço que é outorgado pelo Estado e é apropriado por terceiros. Pela fala do doutor Comparato, pela fala do doutor Jefferson, a gente vê que é uma legislação até mais recente, a Lei de Concessões de 1995, que dá os instrumentos legais hoje para que estas providências possam ser tomadas do ponto de vista de corrigir uma ilegalidade que vem sendo praticada por concessionários de um serviço público. Mas o que chama a atenção, e isso é esse ponto sobre o qual eu quero me debruçar, é que o Ministério Público não deveria ser a primeira instância
a incidir sobre essa questão. Deveria ser a União, o poder concedente. No caso, o Ministério das Comunicações. Das Comunicações. Então, isso nos remete a uma questão de fundo maior, que é aquela que alguns de nós, você e eu, certamente há décadas, temos discutido, que é a ausência de uma lei que venha a compensar as fragilidades evidentes hoje da nossa Lei 4.117, que é a lei que ainda rege, a radiodifusão, porque as telecomunicações, que antes eram cobertas pela 4.117, hoje tem a sua legislação específica, que é a Lei Geral de Telecomunicações, e também porque, adiante, não fomos capazes de regulamentar aquilo que foi, com todas as suas contradições e problemas, uma grande conquista da sociedade brasileira, que é o capítulo da comunicação social da Constituição. Então, esse vácuo normativo é que faz com que nós tenhamos que depender, felizmente, ao Ministério Público, que vem em socorro da sociedade, da cidadania, e age, incide sobre o setor, com base numa legislação que permite que isso seja feito e que, portanto, avancemos nessa, que é mais que uma ilegalidade, quer dizer, é uma imoralidade. Entra a questão ética. Sim, e aquele serviço público que trata, né, que mais diz respeito à cidadania, porque ele fala para a sociedade o tempo todo, 24 horas por dia, que é o rádio e a televisão. Esses serviços públicos, eles são submetidos a essa barbaridade ilegal, moral, e, portanto, também ela gera uma distorção ética profunda, porque você tem um concessionário de um serviço público infringindo a lei o tempo todo, que é um desvio ético fundamental. Então, tem uma lição embutida, que não está clara porque só discutimos isso em fóruns especializados, como este, enfim. Mas é muito sério isso. Então, se o instrumento legal existe e existe, mas ele é uma última instância, porque a primeira está ainda a descoberto. Então, não há como tocar nesses assuntos hoje sem voltarmos a esse vácuo que existe, que é o vácuo de suprir as deficiências e o fato de ter sido ultrapassado pelo tempo, pela tecnologia, da Lei 4.117, do Decreto-Lei 236, e da incapacidade de, ao fazer isso, finalmente regulamentarmos o capítulo da comunicação social da Constituição Federal. A Bia, na intervenção dela, mencionou o fato de que, quando se coloca em debate com a sociedade, ela percebe tudo que vocês acabaram de dizer, a ilegalidade, a questão ética. Eu pergunto ao doutor Jefferson, a sociedade ela demanda o Ministério Público a respeito desse tema? Qual é há essa demanda ou não? O Ministério Público toma a iniciativa? Na verdade, nós temos uma demanda crescente da sociedade no que diz respeito à comunicação social como um todo, mas normalmente não nesse aspecto que diz respeito à concessão, essa transferência. Há, sim, alguns casos em que questionam o grande espaço que ocupam, digamos assim, na grade. Mas o que nós notamos, e uma dificuldade que nós temos, o Ministério Federal tem enfrentado, é para instruir os processos de investigação. Porque nós temos sempre, como primeira resposta Da emissora? Da emissora não, do Ministério das Comunicações. Do Ministério. A resposta primeira do Ministério das Comunicações é que ele não sabia. Então, quase tudo que nós perguntamos para o Ministério do Minicom, tudo. Se há transferência, se há arrendamento, se há tudo, a primeira resposta é eu não sabia, não sei de nada. É sempre negativa a primeira resposta. Aí nós iniciamos uma investigação, conseguimos dados, ou com a empresa, ou com a igreja, ou com a própria concessionária. A partir daí, nós comunicamos o Ministério e fala, bom, agora que eu fiquei sabendo, eu vou tomar providências. E toma? Esse é um problema. Ele é bastante lento também na tomada de providências e, normalmente, quando toma providência, é aquém do que a gente espera. A título de exemplo, nós identificamos uma determinada pessoa que tem um excesso de outorgas, no caso de radiodifusão, e questionamos. E aí o Ministério falou, eu não sabia. Nós conseguimos as fichas cadastrais na junta comercial, provando que a pessoa tem excesso de outorga, comunicamos. Falou, olha, tem excesso de outorgas. Aí o Ministério falou, não, fique tranquilo que eu vou obrigá-lo a vender algumas das outorgas. Falou, não é para obrigar a vendê-lo. Veja, ele não podia ter outorgas. As outorgas precisam ser retiradas
Porque o ato é nulo desde o início. Pela concentração. Pela concentração. Elas precisam ser cassadas, essas outorgas, e feitas novas licitações. Porque se a pessoa ela não pode se locupletar pela sua ilicitude. Ou seja, ele comete uma ilegalidade que é exceder o número de outorgas. E ainda assim, ganha, ele é compelido a ganhar dinheiro. Sim, é algumas coisas inacreditáveis. Este foi um Ver TV especial que reapresentou alguns dos melhores momentos sobre política e regulação dos meios de comunicação. Muito obrigado a você que nos acompanhou em mais este programa. Lembrando que todos podem entrar em contato conosco pelas redes sociais, Twitter, Facebook ou pelo endereço eletrônico vertv@ebc.com.br. E você também pode assistir ao Ver TV e a íntegra das entrevistas apresentadas aqui no programa através do nosso site na internet. Até a semana que vem com mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá!